Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito ajudam as pessoas necessitadas. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. As perguntas da semana, sessão de número 175. 5 perguntas, tá? Encaminhado por vocês, que a gente vai responder aqui de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda. Fique até o final do vídeo, que essa sessão também está bem bacana. A primeira pergunta encaminhado pelo Renan, ele é de Mato Grosso. Ele me pergunta se no cultivo de plantas em vaso há necessidade de colocar, aplicar o boro para as plantas. Bom, excelente pergunta, né? Eu postei um vídeo recentemente sobre o boro, tá? Se você puder assistir, Renan, seria bem interessante, ok? No caso de plantas em vaso, realmente é um pouquinho diferente como a gente vai falar aqui, tá certo? Se você puder assistir esse vídeo, seria bem bacana, tá certo? Mas respondendo aqui rapidamente, né? Vai muito depender do substrato que você utilize, tá certo? Se normalmente, o pessoal que utiliza, por exemplo, substratos à base de compostos orgânicos, eu particularmente eu nunca vi deficiência de boro nas plantas, tá certo? Somente algumas brássicas, né? Por exemplo, couve-manteiga, é muito comum a gente ver isso, repolho cultivado em vaso, pode aparecer alguma coisa nesse sentido, mas o restante eu nunca vi, tá certo? Agora, se o seu substrato for basicamente areia, perlita, pode, realmente pode acontecer de as plantas sentirem deficiência de boro, tá certo? Mas, no geral, não há necessidade de você fazer aplicação de boro, tá certo? No cultivo das plantas em vaso, desde que o substrato seja de origem orgânica, tá certo? Obrigado pela pergunta. Segunda pergunta, encaminhado pela Cida de Santa Catarina, ela sempre me encaminha as perguntas, obrigado Cida, né, de Joinville. Ela me pergunta se consegue produzir coentro em vaso e quanto tempo ela consegue colher as folhas, né? Bom, Cida, eu fiz vários trabalhos com coentro, né, com os meus alunos, e existe um tempo limite, né? Quando ela começa a emitir o pendão floral, né? Ela automaticamente começa a entrar em senescência, ou seja, ela começa, digamos assim, a ter sua vida tá no seu limite, ok? O que nós fizemos, né, foi efetivamente retirar essas florações, né? Então a gente conseguiu manter as plantas por um pouco mais. Eu não terminei ainda esse trabalho, a gente vai terminar e a gente vai postar aqui futuramente, tá certo? Então eu acredito que você consiga aí tá colhendo as folhas, né? Somente as folhas, né? Algumas folhas, não total, né? Você consiga de 2 a 3 meses, tá certo? Mas isso não é nem publicado, a gente está falando pela experiência que a gente teve aqui nossos experimentos, tá certo? Obrigado pela pergunta. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. A terceira pergunta é encaminhada pelo Gerson, né? Ele me pergunta sobre a farinha de osso, né? Se realmente é interessante a aplicação da farinha de osso
como adubo para as plantas, né? Olha, Gerson, a farinha de osso, basicamente, você vai ter alguns dos elementos essenciais para as plantas, né? Uma das principais é o cálcio, né? Você também pode ter fósforo, né? E potássio em menor escala, né? Eu acredito que essa farinha, tá certo? Poderia ser mais útil, por exemplo, para adubos em canteiros ou em campo, tá certo? No caso do vaso, né, como é basicamente esses elementos que eu comentei, eu não sei se existe essa necessidade, você tá entendendo? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre essa questão, né, da farinha do osso, eu vou deixar aqui, se você puder assistir, seria interessante, tá certo? O vídeo é um vídeo mais longo, onde eu consigo, na verdade, explanar sobre isso, tá? Por mais tempo, tá certo? Então, mas de qualquer forma, obrigado pela pergunta, tá certo? A quarta pergunta é encaminhada pela Madá, ela é de Sergipe, né? E ela me pergunta por que que o girassol que ela planta, né, nunca fica como é, o que ela vê nas floriculturas, né? Olha, Madá, na verdade são variedades diferentes, né? Então, as variedades de girassol utilizado para a produção de flor em vaso, tá? Essas mais compactas, pequenininhas, né? Elas são, são variedades para a flor de vaso, tá certo? O que você deve ter utilizado é a girassol comum, né? Tanto que você fala que ficou grande, né? Ficou alto, né? É, elas não são basicamente variedade de girassol para cultivo em plantas em vaso, tá certo? Então, essa é a grande diferença, né? Tá certo? Como existem diversos, né, que são direcionados para clima, para regiões, até para vasos, tá certo? Obrigado pela pergunta, viu? A quinta pergunta, né, caminhado pela Denise, né? Ela me pergunta se eu vou oferecer, tá certo, nas disciplinas, né, vagas para aluno especial, né? Só deixa eu explicar para o pessoal aqui o que seria isso, né? Eu destino algumas vagas, tá, para quem queira estudar somente nas disciplinas que eu ofereço, tá certo? Que é a de floricultura e de cultivo protegido, ok? A gestão passada, né, eles não permitiram, tá? A pró-reitora de graduação não permitiu, tá? Essas vagas, né? Vamos ver se a gestão atual permite, né? Eu acho que é 10 a 15%, tá? E caso permita, eu vou mencionar aqui, aqui nas minhas redes sociais, tá certo? Tem aqui embaixo também, tá? Você pode entrar em contato ou você entra no meu Instagram, no Facebook, que a gente vai divulgar isso aí, tá certo? Foram 5 perguntas, né? Bem interessantes, algumas mais técnicas que a gente tenta responder aqui num curto espaço de tempo, mas lembrando, né? Eu normalmente tenho vídeo mais longo, né? Aqui, né, aqui nesse mesmo canal. Se você puder assistir, tá certo? Eu sempre deixo aqui no izinho, né? É só clicar e clicar de novo no vídeo que você queira assistir na íntegra, tá certo? Você ficou com alguma dúvida, né? Encaminha sua pergunta, sua sugestão para a gente, tá certo? A gente normalmente responde todas. Estamos demorando, né? Tá? Mas é porque a quantidade de perguntas aumentou consideravelmente, tá certo? O que é bacana, né? Tá? Só não esqueça de colocar, né, a localidade, a sua localidade, isso ajuda bastante a gente também. E também clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma instituição de caridade. E hoje nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Toca de Assis, tá? Eles acolhem muitas pessoas necessitadas que estão na rua,
tá? Dando abrigo, alimento, vestuário e muito mais. Ajude com o que você puder, tá? Não precisa ser recurso, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá? E também no descritivo o endereço, né, e o telefone para que vocês entrem em contato com eles, tá certo? Ajude mesmo, tá certo? E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.